Você acorda cedo quando seu chefe manda, você chega no horário quando você é cobrado. Você não perde dia quando você pode ser demitido. O problema não é só falta de disciplina. O problema é que você ainda não assumiu um compromisso sério com você mesmo. Você só funciona quando alguém está te cobrando, está te pedindo pra ir, você vai. Mas quando a ordem vem de você, segunda você começa, segunda eu inicio, segunda eu começo uma dieta, segunda eu começo a treinar, você sempre se coloca no segundo plano. Então a pergunta não é porque você não tem disciplina. A pergunta ela é muito pior. É porque você não obedece a você mesmo. Nesse vídeo eu vou te mostrar que o problema não é preguiça nem falta de força de vontade. O problema é que você ainda não criou a habilidade de criar um compromisso consigo mesmo. Você só funciona quando é empurrado, mano. Você só funciona quando alguém está te cobrando. Você precisa entender de fato que a disciplina funciona quando você para de vencer o seu cérebro com a força do seu braço. Mas você começa a trabalhar isso tornando você em primeiro lugar. Ou seja, você sendo o centro de tudo, o maior projeto da sua vida. Eu imagino que você acorda cedo para ir trabalhar, que você chega no horário certo, que você faz refeições na hora certa, que você entra e sai no horário combinado. Mas por quê? Porque quando existe uma consequência externa, você acaba funcionando. Mas você precisa entender que essa não tem que ser a motivação para você gerar resultado. Ou para você ter compromisso. A maior motivação tem que ser o seu crescimento pessoal. Você precisa criar disciplina. Você precisa criar roteiro. Ou seja, o seu próprio horário de levantar, o seu próprio horário de comer, mas não porque alguém tá te cobrando. Porque existe uma consequência externa. Mas porque você precisa ter medo. Sim, você precisa ter medo de nascer e continuar no mesmo lugar. Porque quando você postergar ou você procrastinar o compromisso consigo mesmo, sinto muito, você vai manter o peso alto, você vai acordar mais tarde, você vai chegar em qualquer horário, porque você ainda não entendeu, porque tudo isso quanto você faz, ou seja, quando você treina, quando você se alimenta bem, quando você chega no horário, sem qualquer tipo de consequência externa, mas por desenvolvimento pessoal e disciplina, você vai romper em todas as áreas e todas as esferas da sua vida. Quando você entender que o seu problema não é disciplina, mas que você só funciona quando você é cobrado por outras pessoas, você vai entender de fato que você precisa criar. Você precisa ter disciplina para funcionar sem que alguém te cobre. O nosso cérebro ele foi criado para ser preguiçoso. Ele foi criado para te sabotar. É por isso que você está acostumado, por isso que você consome um monte de dopamina barata. Ou seja, por isso que você fica rolando o celular, o seu feed todo momento. Por quê? Aquela recompensa, sabe? Aquele gás, ele é imediato. Mas você precisa parar de viver o imediatismo e se imaginar daqui 6 meses. Como você se imagina daqui 6 meses? Você está fazendo de fato o que você precisa para alcançar o seu planejamento, ou você só tá querendo, simplesmente existindo e não estar fazendo acontecer? Porque o tempo que você fica sentado no sofá, que você fica perdendo tempo assistindo qualquer coisa que não seja aquilo que vai te levar para o próximo nível, você está mais distante ainda do seu plano de crescimento. Ou seja, daqui 6 meses eu quero alcançar um primeiro milhão, daqui 6 meses eu quero alcançar um primeiro 6 mil reais, eu quero fazer uma viagem internacional. Tudo que você consome, o ciclo que você está ao seu redor, o seu ambiente. Quando eu falo ambiente, eu não falo só ambiente de trabalho. O conteúdo que você consome, a organização da sua casa, porque a produtividade, a disciplina, ela não funciona na bagunça. Você precisa primeiro organizar o seu ambiente. Você precisa agora fazer uma limpeza no tipo de conteúdo que você consome e parar de ficar rolando feed buscando dopamina barata. Eu não cheguei onde eu cheguei e muitas pessoas não estão alcançando o próximo nível, cara, buscando recompensa imediata. Você precisa entender que a construção, junto com a disciplina, é o jogo do longo prazo. E poucas pessoas de verdade estão dispostas a jogar esse jogo. Aquela pessoa, aquela viagem, aquele certo faturamento, aquele saldo bancário que você se imagina daqui 6 meses, se você olhar para você mesmo hoje e fazer uma autoanálise, se você continuar da maneira que você está, consumindo o mesmo conteúdo, fazendo as mesmas coisas, frequentando os mesmos lugares, com as mesmas pessoas, você vai estar mais próximo, você vai ter realizado ou você vai estar mais distante. Você precisa entender isso o quanto antes. Porque o quanto antes você entender, a sua vida vai mudar. E a motivação, ela está te sabotando. Você acorda motivado, você acorda falando que vai mudar de vida, você acorda pronto para realizar sonhos. Mas, cara, no meio do dia você já se encontra cansado. No meio do dia você já desiste. Você senta no celular, começa a consumir um monte de açúcar, fica rolando a tela do celular e você simplesmente sai do estado de motivação. Porque a motivação é um estado de espírito. Quando eu falo que é um estado de espírito, é uma condição. E essa condição
que acontece? Ela vem por um momento, abastece o seu cérebro, você se sente motivado, pronto para realizar grandes coisas, mas quando esse estado de motivação passa, onde vem a realidade, onde vem a conta, onde vem as despesas, onde vem o compromisso, onde você precisa de fato fazer acontecer, cara, é nesse momento que a motivação vai embora. E é nesse momento que você tem que se manter motivado. É nesse momento que a motivação, o estado de motivação sai e a disciplina permanece. Porque é onde você não faz por fazer, você faz simplesmente porque precisa ser feito. Porque se você não fazer naquele momento, se você não fazer o que precisa ser feito e continuar, você não vai alcançar grandes coisas. Vou dar um exemplo para você agora. Eu tô gravando esse vídeo aqui nesse exato momento, são mais de 10 horas da noite. Aproximadamente aqui, ó, para ser mais exato, 10 para as 11 da noite, num sábado. Eu poderia estar muito bem na balada, poderia estar muito bem em festa. Mas sabe o que eu tô fazendo aqui? Eu tô jogando um jogo do longo prazo. Lembra aquela analogia que a gente fez daqui 6 meses? Eu tô com uma meta muito ousada nesse canal e se você quer me ajudar a alcançar essa meta, não deixa de se inscrever aqui agora e deixar o seu like. Então é por isso que num sábado eu tô aqui hoje gravando um conteúdo como esse que pode mudar a sua vida. Eu não sei como que você se encontra agora. Se é no estado de motivação, continua. Se você está agora desanimado, querendo parar ou desistir, achando que não é pra você, irmão, sinto muito te falar. Você precisa sair do estado de motivação e jogar o jogo da disciplina, cara. Fazer o que precisa ser feito. Parar de buscar recompensa imediata. O seu cérebro, lembra, ele é preguiçoso, cara. Ele foi feito para poupar energia, tirar tudo que é de esforço e trazer facilidade. Então você precisa treinar o seu cérebro para de fato ser constante. A disciplina de fato ela não começa na hora da decisão. A disciplina ela começa quando você prepara o ambiente. Não só o ambiente, mas quando você prepara a sua mente. Por quê? Você fala que quer ir pra academia. Você já começa a pensar, pô, mas eu preciso preparar a roupa, eu preciso acordar mais cedo, eu preciso pegar um transporte para mim ir na melhor academia do outro lado da cidade. Cara, você precisa programar o seu cérebro para isso. Você precisa também preparar o seu ambiente. Em vez de você pensar, eu preciso deixar a roupa pronta, irmão, acorda, deixa a roupa do lado da cama. Que nem eu, vou dar um exemplo. Eu treino pela manhã, eu já acordo 6 horas da manhã, passo o meu café, já levanto, do lado tá minha roupa e meu sapato. Já vou pra cozinha, preparo o meu café da manhã, 7 horas tô na academia, 9 horas eu tô em casa, já tomei banho, tô saindo pro escritório. É muito prático. Eu chego pra ir pro jiu-jitsu, o meu kimono já tá separado. E lembra, pra você também ter uma boa alimentação, você começa a pensar, pô, preciso preparar minhas marmitas, como que eu vou comer tantas horas do dia pra mim alcançar o físico que eu quero, ou até mesmo perder peso. Você precisa criar um cronograma e preparar o seu ambiente. Acorda pela segunda de manhã, prepara as marmitas da semana, ou todo dia, o que eu faço? Eu acordo 6 horas da manhã, preparamos a minha marmita, então durante o dia eu tenho 3 refeições prontas. Então faço elas porque no escritório, como é muito rápido para mim não ficar pensando e perdendo tempo, todo o meu ambiente é preparado para produzir, para mim não furar o meu planejamento. Toda a minha agenda ela é programada. Eu tenho notificações que me avisam do meu cronograma. Por quê? Porque assim eu consigo aumentar a minha produtividade. O que eu tô querendo trazer com tudo isso? Tô querendo trazer que você precisa preparar o seu ambiente. Se você tem diversos compromissos durante o dia e você fala que não consegue treinar, que você não consegue evoluir, que você não consegue produzir, é porque você ainda não criou um ambiente que de fato você vai separar um tempo para você. Que você precisa ter esse tempo de produtividade. Você precisa treinar 1 hora por dia, você precisa fazer as refeições na hora certa, mas mais que tudo isso, você precisa de fato entender que a disciplina ela não começa na decisão, mas sim quando você prepara o ambiente. Você precisa deixar seus facilitadores prontos, ou seja, a sua roupa do lado da cama, você precisa preparar a sua marmita, você precisa ter uma agenda, cara, porque você não se prioriza. Você prioriza o compromisso do seu chefe, você prioriza o compromisso de outras pessoas, você prioriza a agenda de outras pessoas, porque existe uma cobrança externa, mas você não se prioriza. Você deixa pra trás, você deixa pra amanhã, você adia, você fica esperando o melhor momento. Você precisa criar isso, você precisa criar esse ambiente para de fato você ter uma certa disciplina. Lembrando, isso aqui eu tô ajustando pra minha realidade, eu tô trazendo o que funciona pra mim. Mas você precisa agora fazer uma autoanálise, você vai parar, vai analisar. Se possível, você pode pegar um caderno e escrever. O que de fato você precisa preparar para fazer o que precisa ser feito. Como assim, Natanael? Quais vão ser seus facilitadores? Você vai criar uma agenda? Você vai começar a fazer as suas refeições pela manhã para você de fato conseguir fazer uma dieta? Vai separar um momento específico, 1 hora do dia para você treinar, seja pela manhã, pela tarde ou pela noite, para que de fato você consiga alcançar aquilo que você tem adiado. Ah, em janeiro eu começo.
Ah, próximo ano eu começo, próxima semana eu começo, segunda-feira eu começo. Para que você pare de adiar e comece a fazer agora o que você já vem adiado há muito tempo. Muita gente erra ao começar a criar novos hábitos ou até mesmo criar novas responsabilidades porque ela quer ser intenso ao invés de ser constante. Por quê? Vale muito mais você ser constante do que você ser intenso. Porque muita gente quer começar a treinar, quer começar a colocar um físico, quer ir todos os dias na academia, ou seja, 7 vezes na semana, treinar 2 horas por dia. Não, cara. Para com isso, cara. Começa indo 3 vezes na semana, treinando 1 hora por dia. Se você quer reduzir calorias, se você quer aumentar a sua produtividade, começa a ir na padaria a pé, do lado da sua casa, cara. Entendeu? Então começa a fazer pequenos hábitos para que você consiga ter grandes resultados. Porque muita gente quer começar já correndo uma maratona, já quer começar indo 7 vezes na academia, já quer começar a gravar 10 vídeos para postar no canal no mesmo dia. E essa pessoa, ela começa e para. Porque ela quer ser intensa ao invés e ser constante. Quando você entende que a disciplina constrói o jogo do longo prazo, você precisa de uma única coisa. Uma única coisa. Você tem uma única missão: ser constante. Você precisa ser constante, cara. E a partir disso, você precisa criar micros resultados, micrometas, para que de fato você gere grande impacto. Quando eu comecei a entender isso, a minha vida financeira mudou demais. Por quê? Eu venho da musculação, treino há mais de 5 anos, já competi no fisiculturismo. Quando eu comecei, muita gente falava que não ia durar muito tempo. Pessoas próximas de mim falavam que eu ia treinar por 3 meses e iria parar. Pessoas próximas de mim. Às vezes na sua vida é assim. Você está querendo começar algo, você é intenso, alguém chega e diz que você não vai continuar e você para, tá? Então, o que eu quero te trazer com isso? Eu comecei na academia, continuei, passei os 3 meses, então tudo aquilo que falam sobre você não dito que você vai ser. Isso só depende de você. O que você vai fazer com as palavras que são lançadas? Isso vai te dar mais combustível ou isso aí vai, de fato, ser o seu julgamento? Não deixe que ninguém faça o seu julgamento. Então, passei os 3 meses, 1 ano, comecei a me preparar para o fisiculturismo. Um certo dia, eu olhei no espelho, eu vi que eu tinha ganhado mais de 20 quilos. Eu comparei o meu antes e o depois. Se possível, vou falar para o Rian colocar aqui na edição o meu antes e o meu depois na academia. Isso aqui foi no intervalo de 2 a 3 anos que eu mudei disso para isso. Então, o que eu quero trazer para você? Quando eu olhei no espelho, cara, ali eu tinha o físico, tinha o shape, mas ele, cara, não era compatível ao meu saldo bancário. Aí eu parei, comecei a analisar e pensei, fiz uma autoanálise. Se eu colocar a mesma disciplina, o mesmo foco para começar um negócio novo, eu tenho certeza que eu vou conseguir ter resultado. Só basta eu ser constante. Porque se treinando 1 hora por dia, todos os dias, e mantendo descanso, fazendo dieta, alimentação na hora certa, eu conseguir mudar o meu físico, imagina se eu começar um negócio e todo dia eu me dedicar para aquele negócio, tirar um momento, seja 1 hora, 2 horas por dia, eu tenho certeza que eu vou ter resultado e vou mudar minha vida. Cara, foi dito e feito. Há mais de 3 anos já vivo do digital. Eu comecei do zero, mas eu sabia, eu entendi o processo. Que eu não precisava ser intenso, mas eu precisava ser constante. Eu comecei fazendo a minha primeira venda, a minha segunda venda, primeiro 1.000, 10.000, 100.000 reais, cara. Então, às vezes, você quer começar algo muito intenso e você para. Mas não, você precisa entender de fato e ir caminhando passo a passo. Porque não é uma corrida de 100 metros. Cara, você de fato vai jogar uma caminhada que vai ser pro resto da sua vida, entendeu? Então você precisa entender isso. Não é sobre ser intenso, é sobre ser constante. Você precisa entender que disciplina não é força bruta. Não é motivação infinita e não é nascer diferente. Disciplina, ela é sistema e também ela é ambiente. Você não precisa esperar acordar motivado, você não precisa se sentir pronto. Você não precisa estar dentro do melhor cenário, você não precisa estar dentro da sua melhor condição financeira, você não precisa que todas as pessoas ao seu redor te apoiem, muito pelo contrário. Você precisa, primeiro de tudo, acreditar em você. Você precisa também começar e galgar os pequenos passos, ou seja, ter os primeiros resultados. Você não precisa esperar virar a pessoa disciplinada para começar. É ao contrário. Você começa pequeno, você monta um ambiente, você reduz o atrito e você cumpre uma promessa por vez. E quando você perceber, a disciplina vai deixar de ser uma luta contra você mesmo e passa de uma vez por todas a ser a prova de quem você está se tornando. Então, nesse vídeo aqui, eu quis trazer para você um pouco mais sobre a disciplina e como ela pode, de fato, mudar a sua vida. E se você ficou até o final, não deixa agora mesmo, de se inscrever e deixar o seu like. E deixa aqui nos comentários qual que vai ser o primeiro passo que você vai dar para se tornar uma pessoa disciplinada. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos os comentários. Vai ser começar na academia, começar no jiu-jitsu, começar um novo negócio, você vai perder peso. Me conta aqui nos comentários, eu quero entender melhor quem está nos assistindo. E muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo.